Inclusive, o deputado Glauber Braga cumprimentou ela, que deixou o seu cumprimento à professora que já está aqui, nos aguardando para conversar com a gente, Denise Gentil, doutora em Economia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Professora Denise Gentil, bom dia. Professor, eu não estou com seu áudio, o seu microfone não está funcionando. Não sei se é o seu fone, de repente, não sei se está com o fone conectado, mas eu não te escuto aqui na nossa transmissão. Continuo sem seu áudio. Vamos tentar aqui recuperar a transmissão, a fala da professora Denise Gentil. Vamos ver se ela consegue colocar o áudio aqui para a gente fazer esse papo importante com ela a respeito da questão relativa à taxa Selic, enfim. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Ainda não ouço a professora Denise Gentil, ainda não tenho aqui o áudio. Eu vejo, acho que ela está com fone de ouvido, não sei, professora, se é o seu fone. De repente, muitas vezes é o fone, às vezes é só desconectar o fone que o áudio volta a funcionar. Não sei se de repente seria essa questão. Vamos aguardar aqui, ver se a gente consegue retomar esse áudio. Só não me ouve, né, professora? Eu continuo sem receber aqui o seu áudio. Vamos ver aqui se a gente consegue recuperar o áudio da professora. Vamos aguardar ali, ela está tentando retomar ali esse áudio. Ainda não tenho aqui essa fala da professora Denise. Se ela não conseguiu, eu até sugerir que ela depois dessa tentativa aí, ela saia da live e volte aqui para a transmissão novamente para a gente fazer esse papo importantíssimo, né? Como eu dizia ainda há pouco, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aprovou esse aumento ali da taxa Selic, né? Por unanimidade, os diretores do BC decidiram pelo aumento da Selic para 14,75%. Bom, pessoal, vamos ver se a gente consegue retomar aqui o papo com a professora Denise. Professora, só me escuta? Continuo não ouvindo, professor. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar refazer a conexão. A senhora sai e volta para a nossa live para ver se a gente consegue recuperar o áudio aqui com a professora Denise Gentil, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar daqui a pouquinho sobre esse tema importantíssimo, que é o aumento da Selic. Mensagem chegando aqui. Mandem aqui as suas mensagens, viu, gente? Mandem seu superchat, seu super sticker aqui para apoiar o nosso programa, para concorrer ao livro que está aí na tela para vocês. Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, de autoria do Said Marcos Tenório, historiador, livro editado pela Anita Garibaldi, editora, e vai ser sorteado aqui entre os membros do nosso canal mais tarde. Daqui a pouquinho a gente vai sortear aqui, entre os membros não, entre aqueles que enviarem os superchats e os super stickers aqui no nosso programa. Vamos sortear esse exemplar que está aí na tela para vocês. Professora Denise Gentil, professora Denise aqui já voltou à transmissão, vou tentar trazê-la aqui para conversar com a gente. Professora, me escuta? Sim, Anderson, você me ouve bem? Agora sim, temos seu áudio recuperado aqui. Eu quero agradecer muito, professor, o seu esforço para fazer esse papo aqui com a gente. Bom dia. Bom dia a você, Anderson, bom dia a todos que estão junto com a gente nessa manhã. É um prazer voltar aqui a conversar com você. Prazer sempre nosso, viu, professora, recebê-la aqui no nosso programa para a gente tratar de temas importantes que dizem respeito à economia no nosso país, ainda mais diante dessa decisão que a gente viu ontem, tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, viu, Denise, de subir, ampliar, aumentar a taxa básica de juros de 14,25% para 14,75% ao ano, um aumento de 0,5 ponto percentual. Já estava no radar, inclusive, já era essa a expectativa em relação à decisão do Copom. Esse novo aumento leva a taxa Selic ao seu maior patamar desde julho de 2006. Professora, há 19 anos aí que a Selic não era tão alta aqui no nosso país, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, lá em 2006. Naquele momento, os juros estavam em 15,25% ao ano. A decisão de aumentar a Selic, professora, nessa quarta-feira foi unânime, ou seja, todos os diretores, inclusive o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, votaram a favor de subir a Selic. O Copom justificou que a incerteza na economia dos Estados Unidos, principalmente por conta da guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump, é um dos principais fatores que pressionam a inflação no Brasil e levam a essa alta dos juros. Um outro fator seria a política fiscal aqui interna no nosso país, ainda com despesas elevadas. Abre aspas, o ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e dos seus efeitos.
A política comercial alimenta incerteza sobre a economia global, notadamente acerca da magnitude da desaceleração econômica e sobre o efeito heterogêneo do cenário inflacionário entre os países, com repercussões relevantes sobre a condução da política monetária. Fecha aspas, escreveu aí o Copom. O comitê também deu sinais, professora, sobre a próxima reunião e disse que a análise sobre o cenário da inflação ainda vai precisar de cautela. Teremos mais detalhes, né, Denise, na ata que será apresentada pelo Copom, trazendo aí os argumentos sobre essa decisão de subir os juros, ata que vai ser divulgada na próxima semana. Só que essa decisão do BC faz com que o Brasil seja agora o país com a terceira taxa de juros mais alta do mundo, atrás apenas de Turquia e Rússia. Professor, uma decisão já esperada, como eu citei aqui, o Copom, a terceira alta seguida da Selic na gestão do Gabriel Galípolo à frente do banco. Parece acertada essa decisão, professora? Quais seriam as consequências de mais essa alta da Selic, professora Denise? Olha, Anderson, não é surpresa, né? Não foi nenhuma surpresa que isso viesse a acontecer. Já se esperava que fosse exatamente esses 0,5% pontos percentuais aí que subiu, né? E aí, como você antecipou, o Brasil, eu só quero fazer uma pequena correção, não sei, mas nas minhas informações, o Brasil tem a segunda maior taxa real de juros do mundo, porque agora ele passou na frente da Turquia. A nossa taxa de juros reais vai ficar em torno de 8,6% ao ano e a Turquia 8,14% ao ano. E nós vamos ficar só atrás, portanto, da Rússia, que é um país que está em guerra e que está com uma taxa de juros reais de 10,6% ao ano. Então, é uma taxa de juros absolutamente anormal para uma inflação e, nos últimos 12 meses do ano, né, até março, é de 5,4%, né, nos últimos 12 meses. Então, é uma rigidez monetária, do meu ponto de vista, já começo dizendo isso, injustificável, não é? E o objetivo dessa subida parece que está absolutamente explícito, está lá nas formulações do Banco Central. O aumento visa encarecer principalmente as operações de crédito e de financiamento. Ou seja, o objetivo é reduzir o consumo, é reduzir os investimentos produtivos e, portanto, é reduzir o nível geral de emprego para frear a economia, né? As seguidas altas aí que o Copom vem fazendo visa enfraquecer a economia, que está num ritmo que é considerado acelerado demais, essa taxa de crescimento superior a 3%, e, portanto, uma freada na economia para diminuir a produção industrial e provocar um aumento do desemprego é considerado uma necessidade pelo Banco Central, pela equipe do Banco Central. É um Banco Central totalmente neoliberal, né? Eu quero até conversar com você depois sobre as outras formas com que uma inflação pode ser controlada, porque no Brasil virou essa unanimidade de que o Banco Central só tem como instrumento a taxa de juros para controlar a inflação. Então, qualquer subidinha no preço, o Banco Central calibra o aumento da taxa de juros. Então, esse tipo de política ela está completamente em linha com o mercado financeiro. O Banco Central se comporta como um validador. Ele valida as expectativas dos especuladores. Então, num levantamento feito pelo jornal Valor Econômico, com 124 instituições financeiras e também instituições de consultoria, né, o setor já tinha apontado que esperava uma alta de 0, pontos percentuais na previsão desses especialistas do mercado financeiro. O Banco Central vai lá e entrega exatamente aquilo que o mercado está esperando. Então, ele só valida as expectativas do mercado, né? Não se vê nenhum estudo profundo de por que o Banco Central teria que fazer isso, nessa magnitude. É uma taxa de juros que só fica atrás da taxa de juros reais russa, né? É um escândalo, certo? É uma coisa que, embora não surpreenda a gente, indigna profundamente, porque trata os cidadãos brasileiros com esse tipo de política que vai gerar flagrantemente um tranco na economia, um tranco no nível de empregos e de salários,
porque o presidente do Banco Central declara abertamente que uma taxa de desemprego inferior a 7%, ou seja, uma taxa de desemprego que agora acabou de se tornar minimamente razoável, já não é mais a taxa conveniente ao Banco Central, assim como o PIB potencial brasileiro não aguenta uma taxa de crescimento como a que nós estamos enfrentando. Então, é um Banco Central que declara guerra contra a economia popular brasileira, certo? É um Banco Central que afronta os brasileiros, dizendo, olha aí, calma, que eu vou provocar desemprego, a inflação vai ficar ótima, mas calma, vocês vão perder a renda de vocês, vão perder o posto de trabalho, mas é por um objetivo absolutamente nobre, nós vamos derrubar a inflação. Então, no comunicado lá do Banco Central, ficou claro que isso seria feito no Brasil. Agora, repare bem, o aumento da taxa Selic ocorre no mesmo momento em que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa deles congelada. Né? Por quê? Porque há uma apreciação, lá pelo Banco Central norte-americano, de que a crise é uma crise que vem de uma forma bastante violenta e que ela vai desacelerar a economia americana. Né? Então, o Fed manteve ali a taxa de juros dos Estados Unidos em 4,25% e 4,5%. Né? E, embora o presidente Donald Trump esteja abertamente pressionando por uma redução dos juros, porque é possível claramente interpretar que a economia americana vai passar por um problema grave de recessão, provavelmente recessão com inflação, estagflação, né, em função do tarifaço, certo? Então, hoje, a taxa de juros reais americana está ficando entre 1,75% e 2,1% ao ano. Né? Agora, repare, na China, em função do tarifaço, houve uma redução da taxa de juros, se eu não me engano, ontem ou anteontem. A taxa de juros nominal da China é de 1,4% e a taxa de juros real é de 0,5%. Provavelmente vai ficar negativa, eu acho. Né? Então, a projeção do Copom de inflação é revista para cima. Né? O Copom revisa de 4,8% para 5,1%. E já no ano que vem ele projeta uma inflação menor, desde que a gente sofra esse tranco da taxa de juros agora, porque a meta de inflação oficial, os seus ouvintes já devem conhecer, mas não custa repetir, a nossa meta de inflação é de 3%, com uma margem de 1,5% para cima e para baixo. Então, o Galípolo precisa entregar, né, uma taxa de inflação de, no máximo, 4,5%. Mas repare bem, Anderson, o que eu quero destacar? Primeiro é que, diante do cenário internacional, as economias mundiais, cada país se move na direção de uma flexibilidade monetária. China, Estados Unidos, né? Todo mundo com muita cautela diante das enormes incertezas do que vai acontecer com as empresas, com a taxa de desemprego, não é? Com a própria taxa de inflação, certo? Mas ninguém vai atrás de um choque de oferta, porque a subida dos juros ela é completamente insatisfatória para combater uma inflação causada por choque de oferta. Ela não tem efeitos, né? Efeito nenhum. A taxa de juros ela é um instrumento para ser usado quando a inflação é de demanda. Então, uma inflação externa, um choque de oferta como esse que pode acontecer, se usar a taxa de juros, é uma coisa que não tem efeitos práticos, concretos, a não ser o fato de que, né, nós estamos num país completamente subjugado às vontades do mercado financeiro, da grande finança, em que você justifica a subida dos juros para reduzir a inflação, quando, na verdade, você está usando os juros para aumentar a rentabilidade de um capital especulativo, uma vez que a taxa de juros dos empresários do setor produtivo está em queda. Então, você compensa com a subida dos juros, nada a ver com inflação, né? E sim com o atendimento dos privilegiados interesses de um capital que é especulativo. Né? Então, o cenário econômico que o país encontra externamente e o que ele encontra internamente deveriam ser decisivos para uma decisão de política monetária que precisa equilibrar vários objetivos. Né? O Banco Central não pode ser um mero controlador da inflação, né?
ele tem que olhar para os estímulos ao crescimento econômico, ele tem que olhar para o nível de emprego, ele tem que olhar para o nível de salários de uma sociedade que sofre carências enormes, com desigualdades sociais, né, com aumento de pobreza nos momentos de crise. Então, algumas diretrizes seriam fundamentais para um Banco Central que não fosse um Banco Central. Se ele fosse né, Roberto Campos Neto, você podia dizer, não, o cara está num governo de direita, o mandato dele foi definido por um governo de direita. Não se trata disso agora. Ali por uma escolha do presidente Lula, né, vem de origens heterodoxas e, evidentemente, sabe que as diretrizes fundamentais para serem consideradas, principalmente para evitar um choque de oferta, que é o que a gente pode estar vendo pela frente, né, com preço de alimentos, etc., petróleo, que não é o caso agora, além de ineficaz, é muito recessivo. Então, reduzir os juros agora era extremamente importante para estimular a economia no momento de previsão de baixo crescimento, para a gente não afundar num momento recessivo em escala mundial, né? Então, o próprio FMI, Anderson, já previu, já projetou um crescimento global menor. Ele tinha projetado um crescimento global de 3,3% em 2025, já diminuiu essa taxa para 2,8%. O Banco Mundial, a mesma coisa, diminuiu a taxa de crescimento da economia, principalmente das economias ocidentais, para 2,7%, menos ainda do que o FMI. Né? Então, essa guerra comercial brutal que foi lançada contra a China e contra grande parte dos países do mundo, quero realçar isso, né? Ela precisava colocar uma exceção nesse contexto da política monetária. Né? A China vai sofrer abalos, evidentemente que vai, não é? Vai ocorrer um menor crescimento da China. A China é o nosso principal parceiro comercial, isso vai nos afetar, assim como vai afetar a toda a economia mundial, porque a China é o carro-chefe hoje em dia da economia mundial, né? E essa desaceleração vai chegar até nós. Os Estados Unidos já tiveram um crescimento negativo de 0,3% em 2025, no primeiro trimestre, né? E a tendência é que essa queda do PIB americano seja maior. Então, à medida em que o governo Trump desmonta o sistema global de comércio, né, eu esperava, né, pelo menos o Banco Central viesse com mais cuidado, deixasse a taxa de juros onde estava ou até reduzisse, porque isso é o que qualquer relatório está indicando, né, que esse cenário exige cautela. Os países emergentes, em um ambiente de maior tensão geopolítica, precisam ser cautelosos com a política monetária. Mas, pelo contrário, né, a reação do Copom foi dizer exatamente que, porque o ambiente externo era diverso, isso era um motivo para aumentar a Selic. Veja bem. Né? Sabe, Anderson, existem fatores que apontavam para a não elevação dos juros. Se você me permite, eu vou falar de alguns aqui. Né? O Banco Central tinha indicativos que poderia reduzir os juros, por quê? Porque o dólar está mais barato. Né? O dólar se desvalorizou, ele está mais barato. Né? Com a desaceleração econômica mundial, o preço do barril do petróleo caiu e continua em queda, todos os dias eu venho acompanhando isso, e isso permitiu que a Petrobras, por exemplo, reduzisse o valor do diesel 3 vezes desde abril. Essa perda de ritmo da economia mundial fez com que os preços das commodities caíssem também, e também vai reduzir o preço dos bens industrializados. Então, esses impactos são, do ponto de vista da inflação interna, eles são positivos. Né? Há também essa tensão política, como eu falei antes, geopolítica, não é? E dava para fazer uma coisa melhor com essa política monetária, mesmo dentro desse manual neoliberal, certo? Então, é preciso, né, que os investidores brasileiros e que a população brasileira tome conta dessa política monetária. Volte a olhar para essa política monetária como um fator político da mais alta relevância. Os partidos de oposição, os movimentos sociais, combater hoje, Anderson, a política de juros do Banco Central é uma das coisas mais revolucionárias que a gente pode fazer nesse país. Né? O Copom diz abertamente
E é o dinamismo da economia que está empurrando a subida da taxa de juros. Veja bem onde nós chegamos, certo? E que a inflação... É um negócio injustificável, Denise, como você mesma disse aqui para a gente, um negócio que não tem explicação, um absurdo o que essa decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, de ampliar mais uma vez a Selic para 14,75%. Você expôs aqui as razões, os motivos pelos quais é um absurdo essa decisão do Copom. Agora, Denise, como eu falei, isso aí, acima de tudo, é uma estratégia adotada por um governo que assume uma posição de direita. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, que é o governo do presidente Lula, uma política monetária, uma política econômica que dialoga muito com o neoliberalismo, com iniciativas que defendem os interesses da alta burguesia aqui no nosso país. Agora, já dá para a gente dizer, Denise, é uma decisão que foi tomada por um BC majoritariamente indicado pelo presidente Lula. Já dá para a gente dizer que o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente, é o sabotador do país, como aliados próximos do presidente, o próprio Lula classificavam Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC? O Galípolo está fazendo exatamente a mesma política do Roberto Campos Neto, não tem nenhuma diferença. Aliás, a gente precisa dizer que não há polarização nesse país, não há debate político entre neoliberalismo e esse progressismo liberal que a esquerda está trazendo. Né? Há uma unanimidade com relação à política monetária e à política fiscal. Não há disputa política em torno da política econômica. Certo? E eu queria falar para você, Anderson, que eu não gosto de falar muito da política monetária isoladamente. Eu acho que a gente tem que falar da política monetária dentro do conjunto das políticas do governo, dentro do contexto internacional em que o Brasil está inserido, como eu lhe falei antes. Por quê, Anderson? Porque aí o Galípolo passa a ser entendido como uma personagem dentro dessa história muito mais complexa. Né? E que história mais complexa é essa? É que nós estamos vivendo, eu já falei isso aqui no seu programa anteriormente, os seus espectadores já me ouviram dizer isso, eu volto a repetir, porque eu acho isso da mais elevada importância. Né? A economia mundial ela passa por uma profunda transformação, é um ponto de virada, é um ponto de transição para uma nova etapa do capitalismo mundial. Né? Eu acho que os historiadores no futuro vão reconhecer isso, que esse século XXI, esse início do século XXI, é uma virada na trajetória do capitalismo mundial. Né? E, principalmente, essa virada ficou mais clara com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, né? Porque esses sucessivos aumentos tarifários que foram sendo produzidos visam não apenas reindustrializar os Estados Unidos, é um dos objetivos, mas, principalmente, sustentar a hegemonia do dólar que vem sendo ameaçado pela China. Né? Então, o Banco Popular da China anunciou um sistema de liquidação transfronteiriça do renminbi digital, né, o yuan chinês, e vai estar totalmente já conectado, já está, e não vai estar aí, já está conectado nos 10 países da ASEAN e mais 6 países do Oriente Médio, e provavelmente vai incorporar Rússia e Irã. O que significa hoje que 38% do volume de comércio mundial vai contornar o SWIFT, vai passar ao largo do SWIFT, que é dominado pelo dólar. Então, o jogo financeiro que está sendo travado fez com que a revista The Economist chamasse de batalha avançada do sistema Bretton Woods 2.0. Né? Ou seja, está sendo reescrito todo o código da economia global através dessa nova moeda chinesa. Então, o dólar, né, o sistema SWIFT, está sendo devastado, e vai acontecer isso progressivamente, talvez não seja assim de repente, mas vai acontecer. Então, nós estamos vivendo um momento em que esses movimentos implicam o fim da globalização, uma retomada do nacionalismo econômico nos Estados Unidos, conduzido por uma lógica reindustrializante, uma tentativa de repatriar indústrias e empregos, e tudo está sendo apoiado aí com forte protecionismo, né? Como nos velhos tempos lá da CEPAL dos anos 50. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa luta pela hegemonia do dólar, que está sendo travada aí entre China e Estados Unidos,
marcam definitivamente uma tensão nova para a periferia, para os países que estão na órbita dos Estados Unidos e da Europa. E que isso, como é que isso nos afeta? Que pressão é essa que nós recebemos? É uma pressão para que a gente se insira nesse movimento mundial na condição de uma colônia subalterna, fornecedora de commodities de baixíssimo preço, commodities energéticas, alimentos, minerais. E isso tem sido muito bem recebido pela elite agrária do país e muito incentivado pelo governo brasileiro, com a salvação dessa crise tarifária. Olha, agora nós vamos vender mais soja, vamos vender mais café, né? Não se comenta, por exemplo, que a América do Sul vai ser inundada por produtos chineses e que o Brasil vai ser afetado. O Brasil vai ser afetado pela entrada de carros elétricos, painéis solares, máquinas industriais, e que vai haver muito mais concorrência no mercado interno e que a desindustrialização vai se aprofundar. Obviamente vai se aprofundar. Isso não é hora de fazer uma política monetária de taxa de juros elevadíssimas. Então, é completamente fora de compasso com o que nós estamos vivendo internamente e do ponto de vista do cenário internacional. Mas eu quero dizer o seguinte, além dessa função de colônia produtora de commodities que nós estamos atravessando, e desse processo de desindustrialização, ainda há a exigência de que nós tenhamos que proporcionar retornos excepcionalmente elevados na esfera financeira, principalmente através dessas taxas de juros atípicas, os padrões internacionais, que regulam a dívida pública brasileira. Então, a autoridade monetária brasileira passa, dentro desse circuito, a assegurar ganhos excepcionalmente elevados aos especuladores que operam com os títulos da dívida pública. Isso faz, Anderson, com que a gente se transforme numa economia muito mais financiarizada do que nós éramos. E um tipo de financiarização comandada por juros, comandada pelo Banco Central, uma economia em que as grandes corporações financeiras, como os bancos, os fundos de investimento, fundos de pensão, fundos múltiplos, seguradoras, passam a investir pesadamente em títulos da dívida pública e adquirem um poder econômico e político tão violento que elas passam a ter ascendência sobre o capital produtivo, que é aquele que gera emprego e renda e que está em conexão, pelo menos mais próxima, com a classe trabalhadora brasileira. Então, com esses juros muito elevados, as empresas do setor produtivo elas dirigem os seus lucros prioritariamente para operações financeiras especulativas. Elas vão comprar títulos públicos ou elas vão comprar ações, derivativos, principalmente, além dos juros da dívida pública, elas vão ganhar na especulação com derivativos, e isso tudo reduz investimentos e reduz empregos. É aí que eu quero chegar. É aí que entra o Galípolo, como um estrategista desse processo de financiarização subordinada, porque é uma financiarização subordinada ao centro, em que o capital externo especulativo se associa à elite financista local, e impõe uma taxa de juros muito alta. Agora, Anderson, o que é importante? Não é qualquer taxa de juros, essa taxa de juros ela tem que ser crível. Ela tem que ser crível. O mercado exige uma taxa de juros que seja verossímil, que seja factível. E, para isso, ela tem que vir acompanhada de uma forte repressão nas despesas primárias. Isso é exigido para dar credibilidade a essa taxa de juros. Quando eu digo que é forte repressão das despesas primárias, eu estou falando de gastos com os pobres, o BPC, o Bolsa Família. Esse tipo de gasto tem que passar pelo aquilo que o governo chama de pente fino. Pente fino, imagina, a sofisticação. Isso significa diminuir o número de beneficiários que não estão dentro das regras e das normas desses benefícios, mas eles não são substituídos por outros que são elegíveis, que estão em condições e que preenchem todos os requisitos para receber esses benefícios. Então, além disso, o governo faz um corte percentual do percentual de correção do salário mínimo para diminuir o gasto com previdência. Fez isso em dezembro. Disse expressamente, através de uma lei, que o salário mínimo não pode ser superior a 2,5%, por mais que o PIB cresça a taxas mais altas. Então, vai agora ser proposto, muito breve, se não esse ano
até o final do ano, mais ano que vem, que haja uma desvinculação dos pisos mínimos estabelecidos na Constituição para gastos com saúde e educação. Isso. E tudo isso para quê? Para que os gastos financeiros sejam considerados verossímeis pelo mercado financeiro, factíveis, né? Então, faz-se uma repressão fiscal seletiva que afeta profundamente gastos sociais e investimentos públicos. Então, vamos ser claros e diretos, Anderson. A política de elevação da Selic, ela vem combinada com o aumento do já arroz fiscal existente, para que haja uma geração de superávit primário de forma a conter a explosão da dívida pública. O Galípolo opera combinadíssimo com o Haddad, né? Eles entregam juntos um pacote que é o sonho perfeito do mercado financeiro, né? Essa dupla escolhida e muito elogiada pelo presidente Lula, um talvez seja até candidato, quem sabe, a presidente da República, o outro é considerado o brilhante Galípolo, presidente do Banco Central, né? Assim como a maioria dos membros do Copom foram já escolhidos dentro do governo Lula, 7 deles, né? Eles estão absolutamente em uníssono com essa política neoliberal que combina taxas de juros elevadíssimas com a necessidade de um arroz fiscal, né? Agora, Anderson, vamos deixar claro para que toda a classe trabalhadora possa nos ouvir. Quando a parcela da renda financeira se eleva, né, e como está se elevando agora, é a 6ª subida consecutiva e a 3ª, já este ano de 2025, quando a renda financeira se eleva, a renda de juros principalmente, para que o lucro empresarial do setor não financeiro, ou seja, do setor produtivo, que remunera o capital produtivo, para que esse lucro não caia, é preciso de duas uma, ou reduzir o salário real, ou aumentar muito a produtividade do trabalho. Isso é uma coisa, é uma equação matemática das contas nacionais. Se você sobe a renda financeira, para que a renda de lucros não caia, se mantenha, é preciso você achatar salários. Ou então, que você tenha um ganho de produtividade que possa ser apropriado pelos capitalistas do setor produtivo. Mas isso não vai acontecer, esse ganho de produtividade, porque nós temos uma economia que se desindustrializa velozmente, que se reprimariza, ou seja, que está composta há anos e anos por setores menos dinâmicos, geradores de um valor agregado muito menor a cada ano, né, que não é portador, são setores de baixo impacto tecnológico, de produtividade muito baixa. Portanto, quando a renda financeira se eleva, ali determinada pelo novo presidente do Banco Central, Galípolo, o que ocorre é a redução dos salários reais. É a única forma de impedir que a taxa de lucro do setor produtivo não caia. Então, não é à toa, Anderson, que a reforma trabalhista de 2017 não foi revista pelo PT até hoje. É preciso que as relações de trabalho se deteriorem, que o trabalho seja temporário, que o trabalho seja intermitente, pejotizado, uberizado, para que a remuneração do trabalho seja muito baixa e compense a queda da taxa de lucro empresarial do setor não financeiro, provocada pelo aumento da renda financeira, ou seja, pelo aumento da taxa de juros. Essas 3 variáveis, elas operam combinadas, entende? Então, o aperto monetário e fiscal, eles se destinam a provocar o resfriamento da economia para controlar o mercado de trabalho, mantendo baixo o nível de emprego, mantendo baixa a renda de salários e, sobretudo, né, para quebrar a capacidade de resistência da classe trabalhadora. Porque o desemprego e as baixas condições de trabalho, trabalho precário, resultam numa desmobilização dos movimentos sociais, uma desmobilização dos movimentos sindicais, e aí a força de trabalho é tomada pelo desalento, pela alienação, as revoltas populares são facilmente sufocadas, né? Resultam em ausência de radicalidade, né? As resistências são domesticadas, os trabalhadores se incapacitam, portanto, para enfrentar uma estrutura de poder dominante. E aí a gente vive esse círculo vicioso, que o governo pratica essa política como é um governo de esquerda, né, e se atribui a característica de governo de esquerda, e faz um verdadeiro massacre na legislação trabalhista, né? Não há revisão de tudo o que está acontecendo com o processo de pejotização no STF. O STF opera combinado, né, com a Fazenda e o Banco Central. Então,
Veja bem, essa política ela acaba com qualquer chance de crescimento econômico e de desenvolvimento do Brasil. É Ela isso. acaba com qualquer estratégia de surgimento de uma potência regional, de uma potência independente, que possa desafiar essas políticas e, sobretudo, desafiar a hegemonia dos Estados Unidos. Uhum. Fica difícil para nós, inclusive, fazermos uma parceria mais assertiva com a China nesse novo sistema de pagamento chinês, nessa desdolarização da economia. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um Estado que não tem poder de fogo. Né? Como diz um amigo meu, um Estado que não tem dentes, né? E não tem como desafiar qualquer estrutura pré-estabelecida. Pelo contrário, é uma atitude de subserviência, de subordinação. Criou-se aqui nesse país, enfim, né, uma armadilha ideológica, uma armadilha de subordinação tecnológica, produtiva, financeira, que são muito convenientes. O que é muito conveniente é o centro hegemônico. Né? Porque se há um império financeiro e militar oprimindo o desenvolvimento da periferia brasileira, há, simultaneamente, um adesismo das lideranças políticas no país e um adesismo da elite financeira local que Sim. pressiona por esse receituário neoliberal. Eu acho muito importante, Anderson, localizar essa política monetária dentro desse contexto, né, em que o resultado final é a transformação da economia brasileira num subproduto da estratégia geopolítica dos Estados Unidos e numa economia altamente financiarizada, subordinada ao comando das elites rentistas externas e domésticas, né, e dos exportadores de commodities. Isso faz parte de um grande projeto, viu, professor? Aqui o governo Lula atende de maneira sem tirar nem pôr. O governo Lula é refém não, o governo Lula se coloca como um ator principal na manutenção desse projeto. Você citou a necessidade, a importância do Brasil se aproximar da China, o que a gente percebe vai justamente no sentido contrário. As declarações do governo Lula vão no sentido contrário. Está aí, o ministro do Fernando Haddad diz que o Brasil quer se aproximar mais dos Estados Unidos em um momento onde a gente precisaria de mais se afastar desse modelo defendido pelos estadunidenses diante do avanço que os chineses vêm tendo ao longo dos últimos tempos. Na verdade, a teoria defendida aí pelo governo Lula vai no sentido contrário. Professora, você citou mais cedo, ao longo dessa sua importante argumentação, fez aqui ainda há pouco, sobre subalternidade. Essa subalternidade ela acaba se refletindo, inclusive, em outras ações do governo. Eu queria ouvi-la sobre esse projeto da gestão Lula de isentar de tributos federais os bens de capital ligados aos bens de tecnologia da informação para os data centers. O governo também quer isentar a exportação de serviços. O objetivo desse projeto é atrair investimento estrangeiro para o país. A expectativa é que essas isenções possam render 2 trilhões de reais ao país ao longo dos próximos 10 anos. O Fernando Haddad esteve, inclusive, nos Estados Unidos esses dias, vendendo esse projeto para as Big Techs, a Amazon, o Google, a NVIDIA. A gente repercutiu, professora, isso aqui no programa de ontem, os riscos que estão colocados especialmente para a soberania nacional, mas eu também queria ouvi-la, aproveitando que você citou essa questão da soberania, enfim. Parece que o governo Lula quer vender até a alma para sustentar essa política, esse arcabouço fiscal, né, Denise? Anderson, só vou te pedir assim, vou já entrar nesse assunto. Eu só queria, antes de encerrar a parte dos juros, que tem duas coisas importantes que eu quero passar. A primeira é o enorme crescimento do patrimônio financeiro que a política Galípolo-Haddad está construindo no país. Né? O aumento da taxa de juros provocou um aumento no patrimônio financeiro de tal forma que, hoje, pelos dados do Banco Central, esse patrimônio financeiro cresceu 21% entre 2018 e 2024. É o patrimônio financeiro tanto das elites do setor financeiro, como do capital externo que vem investir no Brasil. Né? 21%, de tal forma que hoje o patrimônio financeiro calculado pela economia brasileira ele é 7 vezes superior ao PIB. A gente precisa dar os números para saber a dimensão, né, que esse tipo de política, os danos que esse tipo de política produz na elevadíssima concentração de renda e de riqueza
e, portanto, no aumento da pobreza, né? Uma última coisa que eu queria falar é que essa taxa de juros ela vai trazer um impacto imenso sobre o endividamento das famílias, porque se a Selic sobe, os juros na ponta, no consumidor, também vão subir. Então, ela encarece principalmente a concessão de crédito, esse crédito de empréstimos pessoais, do cartão de crédito, crédito rotativo, os financiamentos imobiliários de veículos, né? E a linha de crédito para as empresas também. Então, com a Selic num patamar mais alto, o custo do crédito aumenta muito e torna as dívidas mais onerosas para os consumidores. Por exemplo, os juros do cartão de crédito rotativo já estão, na média, em 445% ao ano. Isso em abril de 2025, né? Refletindo justamente essa tendência de subida da Selic desde o final do ano passado. Em janeiro de 2025, o endividamento das famílias atingiu 49%, 48,7%, 49% arredondando, representando um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao mês anterior e de 3,4 pontos percentuais em 12 meses. Então, o cenário de subida da Selic aumenta demais o endividamento das famílias e particularmente, eu quero acentuar isso, preocupante para as famílias de baixa renda, que já enfrentam altos níveis de comprometimento das suas rendas e que têm acesso ao pior tipo de crédito, né? Um crédito muito mais limitado, mais inseguro e de altíssimas taxas de juros. Por exemplo, em abril de 2025, as famílias brasileiras de baixa renda, quando eu falo baixa renda, eu estou falando aquelas famílias que têm renda de até 3 salários mínimos, elas apresentaram um elevadíssimo nível de endividamento, com 80,7% dessas famílias possuindo algum tipo de dívida. Isso é uma situação extremamente difícil, né? E esse percentual de 80,7% representa um aumento em relação aos 79 registrados em fevereiro, indicando uma tendência de crescimento do endividamento. Então, o comprometimento específico da renda das pessoas que têm baixo poder aquisitivo, né, gera um comprometimento que subiu para 27,3% em fevereiro de 2025. Né? Então, é razoável inferir que, para as famílias de baixa renda, esse comprometimento com a dívida vai aumentar muito com a subida da Selic, em condições muito mais desfavoráveis. Certo, Anderson? Então, agora eu passo a conversar com você sobre essa história do Haddad, certo? Dele prometer aí que se ele conceder isenção aos benefícios tributários, nós vamos ter uma entrada de 2 trilhões de reais. Eu acho que só ele sabe desse número, né? Os caras lá ainda nem sabem. Pessoal, Google, Apple, Microsoft, ainda nem sabem desse número, mas o Haddad já calculou em 2 trilhões de reais, né? Olha, Anderson, o que isso reflete, né? Eu vou me apoiar aqui no que eu vou dizer, num artigo escrito pelo Sérgio Amadeu da Silveira, por outras palavras. Ele escreveu um artigo muitíssimo interessante, ele é um especialista, eu não sou, então eu vou pedir licença para usar algumas excelentes observações que o Sérgio Amadeu usou. Por exemplo, ele chama a atenção de que as tecnologias elas são um elemento crucial no poder político, militar e econômico de um país, certo? E que essas big techs, que inclusive estavam na posse de Donald Trump, elas são empresas da geopolítica dos Estados Unidos, certo? Por quê? Porque os dados são fatores de produção, os dados são capital, né? E de certo modo, né? Não, esses dados eles alimentam a inteligência artificial e empresas como Apple, Microsoft, Tesla, elas armazenam os dados de usuários dos Estados Unidos e dos demais países dentro dos Estados Unidos. De tal forma, Anderson, que nós não controlamos a extração e a hospedagem dos dados dentro do Brasil. Isso é feito nos Estados Unidos, certo? Dados do setor público brasileiro são armazenados nos Estados Unidos, dados das universidades, 70% dos dados das universidades brasileiras são hospedados nos Estados Unidos, dados dos ministérios, né? Inclusive o Ministério da Defesa,
dados da Amazônia, das nossas riquezas naturais, os nossos dados financeiros, enfim, né? Todos esses dados são armazenados nos Estados Unidos e com amplo acesso às estratégias do governo americano. Se houver uma ordem judicial, essas empresas têm que entregar os dados para a justiça americana, para os Estados Unidos, portanto. Isso não acontece com a China, com a Índia, com a Indonésia, porque são países que têm políticas altamente restritivas para a extração de dados dos seus países. O Brasil não, né? Então, a política tecnológica ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, e nós não temos uma política tecnológica por tudo aquilo que eu disse antes. Quer dizer, nós temos um arcabouço fiscal que impede o governo de fazer qualquer investimento minimamente razoável em ciência e tecnologia, em educação, em data center. Então, nós não temos política tecnológica. A nossa política tecnológica não só não existe, como se ela existisse, não estaria integrada à política econômica no Brasil, certamente, ela estaria entregue ao setor privado, né? Então, pergunta-chave desse momento, Anderson, qual é o papel que nós queremos ter na divisão internacional do trabalho e do conhecimento. Então, parece que a gente só com essa atitude do ministro Haddad de ir até os Estados Unidos e oferecer tudo o que a gente pudesse, né, energia, água, oferecer tributos liberados, nós continuamos na mesma linha de desenvolvimento dependente, de desenvolvimento subordinado, que a economia brasileira estava submetida no período pré-1930. Não há nenhuma mobilização do ministro Haddad em construir arranjos, né, arranjos públicos, ou então arranjos que tenham capital nacional para a construção de data centers, né? Nós não temos plano tecnológico, então nós não temos como exigir dessas empresas a incorporação de tecnologias e de decisões, né, de dados que nos assegure o mínimo de soberania nacional, o mínimo de autonomia nacional, né, no campo dessa tecnologia avançada. Nós estamos, assim, entregues, né? E mais uma coisa, Anderson, que eu queria falar, não sei se você vai fazer uma pergunta, os danos ambientais. Queria falar um pouco dos danos ambientais, né? Porque os dados, né, eles não param de ser coletados toda hora, todo minuto, por essas big techs. E os Estados Unidos eles já concentram mais, segundo o Amadeu, mais de 50% dos data centers do planeta. Isso. Então, eles precisam muito desses dados. E aí, o que acontece? Eles têm uma infraestrutura de hiperescala, né? O único data center do Google, ele consumiu 1,350 bilhão de litros de água em 2020 para resfriar os seus mais de 200 mil servidores que armazenam e processam os dados. Então, o impacto ambiental dos data centers já é conhecido, né? E já se compara, segundo essa Agência Internacional de Energia, ao consumo anual de um país como o Japão. Exato. Entende? Então, as big techs, né, embora elas sejam extremamente importantes, elas é preciso denunciar a insustentabilidade ambiental e social desse tipo de negócio, né? Então, o Brasil vai entrar como nisso aí? Porque com essa quantidade de água que é utilizada, né, com esse risco ambiental imenso que nós já temos e que agora pode ser aprofundado com esse tipo de acordo, né? Então, atrair esses data centers, essas big techs para o Brasil, sem exigir nenhuma contrapartida, né? Sem exigir que as empresas brasileiras, né, possam usar com segurança e impedir a remessa desses dados para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, né? Sem exigir controle ambiental. Quer dizer, nós estamos numa política de abertura inútil. Qual é a vantagem? Vantagens são muitas, né, professor? Para quem comanda o poder político e econômico no país, as vantagens são enormes. Essa não é vantagem para quem deveria ser prioridade, para quem deveria ser protagonista, que é o povo brasileiro. Infelizmente, a verdade é essa. A gente repercutiu isso aqui ontem, inclusive com o professor Marcos Dantas, falando muito sobre essa questão
tecnológica, da soberania, das medidas aí que vão ser adotadas, ao que tudo indica, pelo governo, esse projeto de trazer os data centers aqui para o nosso país. Inclusive, ele citou essa questão ambiental que você muito bem trouxe aqui para a gente, mas essa turma aí que só busca orçamento, que só visa a manutenção do arcabouço fiscal, dessa política nefasta para a população brasileira, essa turma chamada de cabeça de planilha que a gente vê aqui no nosso país, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que só pensa em adquirir recursos e em buscar manter o equilíbrio fiscal no nosso país. Um negócio inacreditável, injustificável, mas que, lamentavelmente, é o que está em curso nesse momento por essa gestão cada vez mais se caracteriza como neoliberal aqui no nosso país. Professora Denise Gentil, eu quero agradecer demais pelas suas palavras aqui, pelas suas... Enfim, por tudo que você trouxe aqui para a gente. É sempre muito importante a gente fazer esse diálogo com você aqui no nosso programa, esclarecedor demais, falando sobre taxa de juros, falando sobre o que está em curso aqui no país nesse momento. Muito obrigado pela sua participação. Desejo uma boa quinta-feira para você e deixo um abraço. Eu que agradeço, Anderson, e não se esqueça que as eleições estão próximas, então esses data centers talvez sejam muito úteis para o momento eleitoral. Obrigada. Muito bem lembrado, professora. No ambiente eleitoral, a gente sabe muito bem como funcionam esses data centers e essa lógica de fake news que avança no nosso país. Lamentavelmente, isso influencia demais o processo eleitoral, uma importante lembrança. Mais uma vez, obrigado, professora. Um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, amigo. Tchau. Conversamos aqui com Denise Gentil. Denise Gentil, que é doutora em economia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ,